Então, glória a Deus, vamos à palavra. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, em Romanos 8. Nós iniciamos esse mês de maio falando sobre famílias. Quinta-feira a gente teve um tempo aqui. Tivemos um tempo muito bom na quinta-feira, compartilhando a respeito das nossas famílias. Eu acredito que o Senhor tem nos marcado. E não é à toa, não é aleatório nós compartilharmos a respeito de algo tão balizador para essa hora. Porque, irmão, não adianta muita coisa eu, assim como você, sermos bons pregadores, decorarmos a Bíblia toda, se nós não formos bons maridos. Não adianta muita coisa você ser uma mulher muito profética, bem ativa na oração, se você não for submissa ao teu marido. A gente precisa saber, o Senhor faz tudo com ordem e decência. Então não existe homem ou mulher bem-sucedido dentro da igreja que não seja bem-sucedido dentro de casa. Porque o fato de ser sucedido bem na igreja está simplesmente mascarando você ser mal-sucedido dentro de casa. Amém? Você está entendendo isso? Então nós estamos nesse mês imbuídos de ativarmos e profetizarmos sobre as nossas famílias. Porque não existe nada melhor do que a gente ter famílias fortes aqui na nossa igreja. Amém, irmão? Por quê, pastor? Porque a nossa igreja, eu já falei isso diversas vezes, só será forte quando a tua casa for forte. Nós não queremos uma igreja forte, irmão, com 2.000 pessoas, 500 voluntários, o louvor, telão de LED. Cara, e a tua família aos pedaços em casa, de segunda a sexta. Mas você chega aqui no domingo, vive aquela experiência maravilhosa. Mas na segunda-feira, encara os mesmos problemas. A gente quer que a partir do domingo, você recebendo uma palavra, você encarne isso dentro da tua casa. Porque melhor do que você ter um bom culto no domingo, é você ter um lar de segunda a sábado. Amém? Você está entendendo isso? A nossa preocupação é que você tenha de fato um lar. Porque casa, a maioria de nós temos. Todos temos. Agora, lar, nem todo mundo tem. No lar precisa reinar o amor. No lar é um lugar onde reina a paz, cumplicidade. Amém? Você está entendendo isso? Então, cada vez mais, eu e você, a gente precisa voltar ao início. A gente precisa voltar, priorizar as coisas que são prioridade para Deus. Existem homens querendo ser pregadores, enquanto não se tornaram maridos. Sabe uma das coisas que eu entendo, e isso vale muito para os jovens? A Bíblia fala que a gente só se torna um quando a gente casa. Existem jovens que querem fazer muita coisa e não são nenhum ainda. Você está entendendo isso, irmão? Se você é jovem, o que você tem que fazer? Cara, se alinha com o Senhor e busca formar uma família. Porque quando você formar uma família, você vai se tornar um. Aí você vai estar habilitado a fazer alguma coisa. Você está entendendo isso? Existem solteiros querendo serem pregadores de internet. Existem homens solteiros. Ok, o Senhor deu alguma porção para algumas pessoas específicas. Mas não existe nada mais poderoso do que uma família que impacta a geração. Porque, irmão, pregar, falar, literalmente, até o papagaio fala. Agora, estabelecer filhos no caminho do Senhor, mesmo depois da maioridade, mesmo depois de estar na faculdade, mesmo depois de ter saído de casa, é isso que vai dizer no mundo do Espírito. Amém? Você está entendendo? O que vai reverberar, irmão, no mundo profético, não é o quanto eu orei, como a gente leu em Lucas. Não é eu de pé na sinagoga orando bonito. É o reflexo do que meus filhos, minha esposa, minha casa está dizendo para os vizinhos. É o reflexo do que a minha família está deixando no trabalho. Esse é o reflexo, essa é a experiência. Você entende? O Senhor, Ele vai falar muito mais com o exemplo da minha família firmada do que com um texto bíblico, uma revelação que Deus me deu. Está entendendo isso, irmão? Eu não estou menosprezando ou diminuindo a revelação do texto. É propício, é lícito e precisamos nos esmerar nisso. Mas, irmão, não adianta de nada se a gente inverter a ordem das coisas. A gente busca muito o resultado e a gente se esquece do processo. Qual é o processo para você viver um ministério próspero? A sua família firmada. Se você tiver uma família firmada, irmão, você pode ter certeza, teu ministério está garantido. Porque existem homens e mulheres com ministérios famosos, mas dentro de casa tudo quebrado. Então, nesse tempo, a gente está voltando para o início. A gente está balizando as coisas e alinhando.
Marido precisa cuidar da esposa. Esposa precisa ser submissa ao marido. Filhos, honrar os seus pais. Pais, não irritar os vossos filhos. Cara, se a gente fizer isso, você pode ter certeza, o avivamento vai vir sobre a tua casa, sobre a nossa igreja. Por quê? Porque a gente está buscando elocubrar muitas coisas. Enquanto o Senhor está falando, só cuida da tua esposa. Se essa é a tua porção, faz só isso. Só se submete ao seu marido. Se essa é a tua porção, faz só isso. Só que a gente está querendo acelerar as coisas. Só que a gente está querendo apressar as coisas. E eu já falei aqui, irmão, a pressa é do diabo. Não queira acelerar, não queira apressar nada na tua vida. Não apresse nada na tua vida. Na Bíblia não existe atalho para nada. Existe um caminho longo. Jesus, sendo Jesus, teve que ser conduzido ao deserto. Por que você acha que você vai passar por fora e não vai passar por ele? O deserto está para mim e para você, e é lá que nós somos forjados. Não vamos buscar atalhos na nossa vida. Não vamos buscar atalho em lugar nenhum. Se alguém essa semana te fez alguma proposta de financeira, cara, se tu colocar 100 aqui, eu te devolvo 1.000 mês que vem. Sai de lá agora. Por quê? Porque na vida não existem atalhos. Não existe atalho. Seja financeiro, seja... comecei a namorar agora, acelerei as coisas, já casei, já fiz tudo. Acelerou? Vai pagar o preço. Não apressa. Viva cada fase que o Senhor te deu. Amém? Você está entendendo isso? Então, por mais que você seja um homem chamado para a pregação, irmão, o que o Senhor está esperando de mim e de você? Cuidar da nossa casa. Porque a nossa pregação vai ser respaldada por aquilo que a gente vive dentro de casa. Amém? Você está entendendo isso? Então, eu pedi para você abrir em qual versículo? Em qual capítulo? Romanos 8. Então, a gente vai ler Romanos 8. Eu vou tentar fazer uma ligação com o que nós compartilhamos na quinta-feira. Mas vamos lá, Romanos 8, vamos começar no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Irmão, aqui já é uma chave para nós. Não existe espírito de escravidão sobre você. Amém? Você lembra que nós falamos isso, acho que foi no domingo passado, nós somos livres. Repita comigo, eu sou livre. Irmão, não existe nada que te amarra. Não existe nada que te prenda. Quem está amarrado é o diabo. Então repita comigo, quem está amarrado é o diabo. Tem gente se perguntando, essa igreja é penteca? É penteca, irmão. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Irmão, outra vez. Isso está dizendo que você já esteve em temor um dia. Você precisa entender, você foi liberto de um lugar que você só volta se você quiser. Isso é uma realidade para nós. Você está livre. E você precisa caminhar nessa realidade. Você está livre. Não permita se prender novamente. Porque, irmão, o diabo já está vencido. Ele não tem autoridade sobre mim e você. Isso precisa ser uma realidade clara na nossa vida. Você fica achando que o teu problema na segunda-feira é por causa do diabo. O diabo já está vencido. O teu problema na segunda-feira, ele é contra você mesmo. O teu problema na segunda-feira é contra os seus argumentos dentro da tua mente. Às vezes o teu problema na segunda-feira, é o que a gente já falou algumas vezes, é a tua dificuldade de acordar quando o despertador toca. Não é o diabo. Você acha que o diabo que atrasa o despertador ou é você que quando toca não levanta? Você consegue entender? As dificuldades na nossa vida, elas só são você contra você mesmo. Precisamos andar numa realidade, irmão, entendendo que no mundo espiritual existem potestades, existem principados, mas eles já estão vencidos. Por quê? Porque você é filho de Deus. Porque o que Jesus tinha que fazer por mim e por você, ele já fez na cruz. Existe um trabalho que a gente precisa fazer diligentemente. Mas qual é o trabalho que eu preciso fazer? Entender quem eu sou em Cristo. Esquece o diabo. Ele já está fora. Teu alvo é Cristo. Só que às vezes a gente dorme e acorda achando que o nosso alvo é o diabo. Eu preciso derrubar o diabo. Irmão, o diabo ele já está vencido. O diabo ele já está no teu retrovisor. Tu já passou por ele há muito tempo. O teu alvo é o quê? Cristo. Você só tem que olhar para frente. Ele é o teu alvo. E quando você vê que o teu alvo é Cristo, ele fala, eu estou tentando livrar você de você mesmo.
A gente precisa entender, irmão, existe uma luta eterna aí dentro, entre carne e espírito. E essa luta vai acontecer até a volta de Jesus. Não existe uma luta aí dentro entre anjo e diabo. É entre a tua carne e o teu espírito. Você consegue entender isso? Isso precisa ser algo que faz você se colocar num lugar de autoridade. Por que no lugar de autoridade? Cara, se eu perder, eu perco para mim mesmo. Então, a partir de hoje, você precisa colocar na tua mente, eu não vou perder mais para mim. Amém, irmão? Você está entendendo? Vamos voltar para a Bíblia, que eu não quero que você pense que isso é uma palavra motivacional. Versículo 15, na parte B, diz: mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Você entende por que não tem espírito de escravidão? Porque sobre você existe um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, de novo, pelo qual clamamos, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A gente falou aqui no versículo 15, não recebemos espírito de escravidão. No primeiro versículo desse capítulo fala, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, quem está em Cristo Jesus aqui? Por que você acha que existe condenação de culpa sobre a tua vida? Irmão, está escrito. Não tem ninguém inventando. A gente precisa tomar posse do que está escrito e crer nisso. Irmão, você está dizendo que não há nenhuma condenação? Não há. Só que a gente caminha na realidade assim, não há condenação para ele. Porque, olha lá, ele tem pai crente, ele já nasceu em berço evangélico, ele nunca fez isso, ele nunca passou... Irmão, não há condenação. Ponto final. Mas não há condenação para quem? Para aqueles que estão em... Irmão, o que falta para nós, para a gente viver uma vida com total liberdade e autoridade? Cristo Jesus. Não, pastor, mas eu já sou crente há 20 anos. Irmão, nós precisamos prosseguir e conhecer e prosseguir em conhecer. Você pode ter 1 milhão de anos, você ainda não viu a plenitude de quem Jesus é. Então, pastor, o que eu preciso? Cristo Jesus na minha vida. Você pode ter chegado aqui desviado, você pode ter chegado aqui bispo, apóstolo, você pode ter chegado só desanimado. O que você precisa? Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Amém? Você entende isso, irmão? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida, ela vai dar certo, a nossa vida vai ser melhor quando a gente alcançar alguma bênção, quando a gente alcançar algum resultado. E a palavra fala, nós já temos tudo que nós precisamos, irmão. A gente só precisa trocar o nosso olhar. Você não precisa ficar olhando a vida a partir da falta, você tem que olhar a vida a partir da região celeste que você está assentado. Cara, eu já tenho tudo. Como a gente falou na oferta, a minha graça te basta. Irmão, a graça dele você já tem, irmão. Você precisa andar numa realidade de parar de ser vítima da sociedade, vítima da tua própria mente, e entrar no lugar de autoridade que sobre mim está o governo de mudar a realidade da minha casa. Irmão, se você não está vivendo o casamento que você esperava, você ainda não vive porque você ainda não quis. Amém, irmão? Porque às vezes a gente pode estar esperando uma palavra onde vão falar, faz isso que vai dar certo, faz isso, e existem coisas que a gente tem que fazer, pode fazer para dar certo. Mas nada é mais importante do que a gente chamar a responsabilidade da nossa própria vida. Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus fez isso, cara. Jesus se esvaziou, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele chamou a responsabilidade e falou, se eu morrer por esses filhos, se eu morrer por eles agora, todos eles estarão guardados. O que você está esperando fazer para chamar a responsabilidade e guardar toda a tua geração futura? Irmão, mais do que colocar os nossos filhos em uma boa escola evangélica, é a gente chamar a responsabilidade e encarnar Jesus dentro de casa. Se você fizer isso, irmão, teu filho está guardado. Teu filho estará blindado pelo sangue de Cristo. Porque há muito tempo atrás, eu já comentei sobre isso, a gente ficava feliz e trazia à frente os jovens que passavam para as faculdades públicas. Hoje, quando a gente recebe tal notícia, a gente fica triste. Porque a gente não sabe se esse irmão vai se manter firme. Pastor, passei para a faculdade, tu já... Meu Deus.
Era motivo de orgulho. Não era motivo de orgulho? Passou para glória a Deus, dava testemunho aqui e tudo. Estou fazendo administração lá não sei onde. Cara, glória a Deus, o cara vinha. Hoje o irmão fala, vou entrar na faculdade. Tu fala, ai meu Deus. Já fica se perguntando, será que daqui a 6 meses esse cara vai estar cheio de tatuagem? As coisas meio... Falei um assunto polêmico, né? Será que esse cara já vai estar ouvindo música alternativa? Já vai estar com... Será? Mas, irmão, a gente precisa saber, cada vez mais que a gente coloca Cristo dentro de casa, cada vez mais nossos filhos estão habilitados para entrar no mundo. Só que a gente tem vivido dias, a gente está querendo colocar o nosso filho numa redoma. Não, nosso filho não pode sair, nosso filho tem que ficar aqui, só tem que ter amiguinhos crentes, só tem que isso. Ele vai impactar onde, irmão? Nossos filhos são livres. Mas nossos filhos só serão livres se nós formos livres primeiro. Você precisa ser livre em Cristo. Você precisa trazer uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa, de que não há medo, de que não há temor. Meus filhos estão guardados. Mas você precisa saber o que você está entregando dentro de casa. Irmão, o que nós estamos entregando dentro da nossa casa? Será que nós estamos entregando Cristo? Ou será que a gente está entregando? Não, eu tenho que sair para trabalhar. Eu tenho que botar dinheiro dentro de casa. Eu tenho que botar comida na mesa. Eu tenho que isso. Você acha que o nosso filho vai seguir o quê, irmão? Vai ser escravo de Deus ou vai ser escravo de mamão? Às vezes nós, como pais, homens e mulheres, estamos sendo escravos de mamão, querendo que nossos filhos sejam escravos de Deus. Nossos filhos não aprendem por aquilo que nós falamos, eles aprendem por aquilo que eles veem. Amém? Você já sabe disso? É por isso que a gente libera as crianças depois do período da adoração. Por quê? Porque o seu filho está vendo o que você faz no período da adoração. É para o seu filho olhar para o lado e ver se nessa hora você está com a mão erguida, olhando o celular, olhando para o lado para ver o que o irmão está fazendo, ou se você está entendendo o que você está fazendo nesse momento. Cara, eu estou vendo quem Deus é, eu estou reconhecendo o que Ele significa para mim, estou entregando tudo. Irmão, se a gente fizer isso em todos os momentos de adoração, pelo menos na igreja, não estou falando nem em casa, você pode ter certeza, você está imprimindo coisas no seu filho, que é muito mais importante do que você sentar e começar com um discurso. Porque você está sendo exemplo, o teu filho está vendo. Não, pastor, mas você não conhece a minha personalidade. Cara, a minha personalidade está mudando cada vez mais que eu vejo o meu filho olhando para mim. Porque, irmão, não se trata mais de ser sobre mim. É sobre ele, é sobre o que ele está aprendendo, é sobre o que ele está vendo. Então, não, mas eu sou muito caladão, eu sou muito durão. Irmão, se rende logo. A tua dureza hoje pode ser o esfriamento do teu filho lá na frente. Perante o Senhor, vamos ser quebrantados, cara, coração mole. Dentro de uma conversa, de um relacionamento, de uma briga, vamos ser os que perdoam logo, perdoam primeiro. Por quê? Porque o nosso filho está vendo, irmão. Você pode estar achando que a briga que você tem com o irmão dentro da igreja não está interferindo no que o teu filho enxerga do que é a igreja. Ele está vendo. Porque em algum momento você conversa. E o meu filho tem 2 anos, ele já presta atenção no que eu converso. Imagina o teu com 8, 7, 10. Irmão, ele está vendo. Pô, mas na igreja é assim? Ele não vai falar isso para você, porque ele te respeita. Mas quando ele fizer 18, o mundo vai lembrar ele. E o que nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos? A nossa opinião ou Jesus, o Cristo? Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, o texto aqui no versículo 17, ele continua. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Irmão, você pode dizer um amém? Aqui, a gente precisa entender uma coisa. A glória vai ser revelada aonde, irmão? Interpretação de texto. Em nós. Irmão, a glória que vai ser revelada na terra não vai ser na igreja tal, não vai ser no avivalista tal, ela vai ser revelada em mim e você. Você precisa entender, cara, o teu papel, a tua responsabilidade para essa hora. A glória, ela será revelada em nós.
Então você precisa entender o papel da tua casa, da tua família, do teu casamento para esse tempo. Porque a glória de Deus vai ser revelada a partir da tua casa. Não é a partir de um pregador, a partir de uma igreja, é a partir da sua casa. Irmão, se você entender que a tua casa tem o poder de mudar o mundo, você para de ter determinadas brigas dentro de casa. Você para de ter determinados comportamentos dentro de casa. Amém, irmão? É tempo da gente começar a subir de nível no que tange relacionamento dentro de casa. Não tem como, irmão, a gente ficar com as mesmas birrinhas, as mesmas brigas dentro de casa que a gente tinha no início do casamento. Por quê? Porque a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Dos filhos? Irmão, você precisa entender, a terra está aguardando a tua manifestação. A tua manifestação não diz respeito ao que você acha ou ao que você concorda. A terra está aguardando o teu posicionamento para essa hora. Isso não diz respeito se eu concordo ou se eu discordo. Isso não diz respeito à minha crítica, ao meu olhar. Porque, irmão, uma coisa você precisa entender. A tua crítica, ela não diz respeito a um problema. Vamos falar da igreja. Você critica alguma coisa na igreja, isso não tem a ver com o problema da igreja, isso tem a ver com o meio que você foi criado. Você teve um tipo de cultura, um padrão de comportamento, e se aquilo te choca, não é porque aquilo é um problema, é porque aquilo é algo que você não está acostumado. Então você precisa entender, cara, a minha crítica, ela pode estar limitando o que Deus quer fazer na minha vida. A minha opinião, aquilo que eu acho que é certo. Irmão, eu decidi, de fato, parar de achar que a minha opinião é a opinião certa. Sabe por quê, irmão? Quando a gente é muito bom em tirar conclusões das coisas, o Senhor vem e bagunça, só para a gente ficar sem graça. Não, aquele irmão ali, ele não presta, aquele irmão pecou. Cara, o Senhor vai, regenera o cara, transforma, daqui a pouco ele está em evidência, salvando 1 milhão de gente. Aí tu, mas aquele cara não era... É o Senhor calando a nossa língua. Não, mas comigo nunca vai acontecer. Cara, passa 6 meses, tu... Meu Deus. Eu estou fazendo isso que eu critiquei. Não, mas aquele pastor não... Aquele pastor do nada libera uma palavra para o teu filho é pego e tu... Caramba. Irmão, não é tempo da gente ficar tirando conclusão. É tempo da gente ouvir a voz do Senhor e perceber o que Ele está fazendo dentro da nossa casa. Você precisa, irmão, ter os teus ouvidos e os teus olhos abertos para perceber a movimentação do céu dentro da tua casa. Você precisa perceber uma movimentação de prisão que o mundo está tentando incutir dentro da nossa casa. E percebendo isso, você precisa ler esse texto e falar, nenhuma condenação há. Não existe cativeiro. Não, mas o meu filho está isso. Começa, pelos olhos do Espírito, a ver o que está acontecendo e orar certo. Só que, irmão, existem coisas sendo amarradas dentro de casa e a gente está pedindo, Senhor, me dá mais dinheiro. Cara, teu filho está se perdendo. Teu filho está ficando preso. Teu filho está entrando em crise de ansiedade. E ao invés de você orar por libertação dentro de casa, você está orando por causa de dinheiro. Você está achando que é a falta de dinheiro o motivo da briga dentro de casa. Você está achando que se você tiver dinheiro, aí você não briga mais, aí você vai ter o casamento dos sonhos. Irmão, eu já aprendi, se eu tiver dinheiro, mas com o coração errado, talvez nem na igreja eu estou mais. Você precisa entender, irmão, às vezes você está pedindo algumas coisas que vão te roubar do propósito. Porque talvez, se você tivesse 10 mil na conta sobrando, esse fim de semana tu ia estar viajando. Não, eu tenho que curtir com a minha família, pô. Mas, irmão, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, e principalmente ficou muito claro quando eu comecei a congregar aqui. Irmão, domingo é dia do Senhor. Pode fazer a festa que for, a minha família já sabe, domingo não conta comigo. Por quê? Porque domingo é do Senhor, irmão. Eu decidi ser radical nesse nível. Então, se a gente padece algumas coisas que a gente acha que é muito com o Senhor, com Ele nós seremos glorificados também. Só que a gente tem medido algumas coisas. Não, eu posso faltar culto, tá lícito, tá tudo de boa. Mas aí tu faz uma retrospectiva para trás dos últimos 7 dias, talvez a gente não gastou muito tempo orando, muito tempo lendo, muito tempo jejuando, culto de quinta a gente não estava, domingo a gente falta. Irmão, que Jesus que a gente está imprimindo para os nossos filhos? A gente está imprimindo para os nossos filhos o Jesus que pode de qualquer jeito. Você pode ir do jeito que você quiser.
E, irmão, eu aprendi com meu pai, só vou faltar à igreja se eu tiver acamado. Acamado eu falto. Agora, até de gesso na perna eu já vim pro culto, irmão. Cara, eu tenho que ir adorar a Deus, mano. Olha o que ele fez por mim, olha o que ele fez por você, irmão. Olha a tua família, olha a família que você tem, olha a roupa que você veste. Olha a casa que você mora, cara. Olha a esposa linda que você tem. Olha o marido abençoado que você tem. Bonito ele ainda não. Mas olha para o lado, irmão. Será que de fato isso é motivo para você negociar algumas coisas que o Senhor fez na tua vida? Irmão, não é motivo. Não negocia. Lembra que a gente já comentou aqui, a gente precisa deixar de ser crentes normais? Irmão, crente normal de hoje em dia virou o crente católico de uns anos atrás. O que era o católico de uns anos atrás? Era aquele cara, eu sou católico, mas tu vai à missa? Não. Católico não praticante. Eu sou crente, mas tu vai em qual igreja? Não, YouTube. Assisto vários pregadores, o cara... Hoje em dia a gente está sendo discipulado por podcast, irmão. Talvez você, essa semana, tenha assistido 8 podcasts de pessoas maravilhosas, mas não sentou na mesa para ninguém falar no teu coração. Não procurou ninguém para alguém falar, cara, eu preciso expor meu coração. Mas anotou vários insights do pregador tal. Mas nosso coração continua fechado. Irmão, é tempo da gente voltar a fazer o básico, voltar para dentro, voltar para a mesa. Amém? Você está entendendo isso? Então, nesse texto aqui, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória que vai ser revelada a partir da tua vida. Existe uma opinião de Deus. A gente sabe que glória, um dos significados é doxa. E doxa é opinião de Deus. Vai ser revelada a partir da tua vida. Não é a partir, irmão, de um movimento. Não é a partir de uma placa. Não é a partir de uma denominação. É a partir da tua vida. Só que isso vai ser real, isso vai se tornar matéria quando for no teu coração. Você está entendendo isso? Porque a glória vai ser revelada em nós, cara. Isso precisa ficar claro para você. A glória vai ser revelada na tua vida, dentro da tua casa. A transformação que o mundo precisa, que o Brasil precisa, que o bairro do Campinho precisa, ela está dentro da tua casa. A revelação dessa glória, cara, ela não está no ajuntamento que a gente vai ficar 7 dias dentro da igreja, não. A gente pode ficar 7 dias dentro da igreja, mas de nada adianta se quando a gente chegar em casa, a gente não impactar os nossos vizinhos. A gente precisa ser homens e mulheres, cara, que impactam aonde estão. Impactam com microfone ou sem microfone. Visibilidade ou sem visibilidade. A gente precisa ser o tipo de crente, cara, que começa a incomodar. A gente se tornou o crente camuflado. Cara, o crente que se o cara não perguntar, ele não descobre. Sabe aquele crente que tinha Bíblia grande? Bom, a gente deixou de ser. Hoje a gente usa a necessaire pequena e a Bíblia cabe lá dentro. Bom, vamos voltar a algumas práticas de nossos pais, porque você só está aqui hoje por causa deles. Será que os seus filhos estarão se a gente continuar do mesmo jeito? A gente precisa voltar para trás, cara. Literalmente, não é redundante, não. Cara, volta, mano. Olha o que os nossos pais faziam. Irmão, começa de fato nesse mês, a partir de maio, estamos falando sobre família. Tira um dia na semana para jejuar pela tua esposa. Irmão, não sei quantos aqui são pregadores, mas eu tenho certeza que um dia você saiu para pregar e você jejuou para pregar. Mas talvez você não se lembre qual foi o último dia que você jejuou pela tua esposa. Mas agora para pregar a gente jejua. Porque isso fala de status, fala do que vão pensar de mim, eu preciso estar no óleo. E dentro de casa, irmão, cadê o óleo? E dentro de casa, cadê o perdão? Cadê o coração quebrantado? Cadê a humildade? Cadê o amor de Deus em nós? Amém? Você está entendendo isso? Então, mais importante do que a gente se preparar para algo, a gente precisa se preparar para se tornar algo. Filhos de Deus nessa hora. Homens e mulheres maduros, que carregam a verdade de Cristo no nosso coração. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, cada vez mais, a gente tem que parar de buscar as coisas místicas, os resultados das coisas e focar no processo. Nessa hora, nesse mês, nessa estação, qual é o processo que Deus está fazendo conosco, como Evan Campinho? Cuidar da nossa casa.
Irmão, existem áreas dentro da tua casa que precisam ser ajustadas. Mais do que as áreas que te incomodam dentro da igreja. Porque sabe o cisco no olho do teu irmão? Tem uma trave gigante no teu irmão, assim como tem no meu. Amém? Você está entendendo isso? Então o nosso coração precisa estar assim, cara, o que eu preciso reparar dentro de mim? Reparando dentro de mim, o que eu reparo dentro da minha casa? Para que a minha casa reparada, forte, solidificada, posturada, consiga impactar as gerações. Consiga impactar a minha igreja. Amém, irmão? Então, no versículo 19. Esse versículo 18 me pega, Sabe assim, nós, um último detalhe. Por que em nós? Sabe por quê, irmão? Jesus, ele veio na terra num corpo humano, eu anotei isso. A língua que dava ordem aos mortos era uma língua de anjo ou uma língua de homem? Você pode responder para me ajudar? Língua de homem, amém? Então vou pregar só para você, Anderson. Vou falar igual o pastor Juscelio. O que você respondeu? Os pés que aquela mulher lavou, era um pé empoeirado ou era um pé angelical, aquela coisa que não tinha calo, não tinha chulé? Mano, um pé sujo, não era? Você está esperando que Deus vai fazer com um anjo ou é contigo? Irmão, o que Deus vai fazer é contigo, é dentro dos teus problemas. Não, mas eu não presto, mas eu já fiz isso. Irmão, a glória vai ser revelada em você. Só que nós estamos presos na limitação da nossa mente. É por isso que a palavra fala, cara, você já está livre, não existe cativeiro, não há condenação. Só que a gente está preso nisso e não sendo munição de glória de Deus na terra. Por quê? Porque a gente está preso nessas coisas. Só que você precisa entender, irmão, Jesus veio na terra para falar para mim e para você. Você também pode. A tua casa também pode. A tua família também pode. Amém, irmão? Você recebe isso? Quero profetizar sobre você, cara. A tua família, de fato, vai ser uma família profética nessa cidade, nesses dias. A tua família precisa ser uma família que traz cura para as enfermidades da nossa geração, cara. Não, mas os meus pais teve filho fora do casamento, meu pai teve traição, com os meus pais teve isso. Ok, a partir de você isso muda. A partir de você não há condenação. Não é porque o seu pai fez, irmão, que você vai seguir pelo mesmo caminho. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Irmão, nós estamos em Cristo, você é livre. Você é livre. A gente precisa andar nessa realidade, cara. Só que a gente pensa menos de nós, porque a gente esquece quem está em nós. Tem uma música que fala disso. Quem está em nós? Aquele que está no mundo. Como é que é, Rodolfo? Pronto, olha aí. Maior é o que está em nós. E aí, caçulinha? Eu não conheço também. Mas, irmão, você consegue trazer essa verdade para você? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Por que você está perdendo para o mundo, irmão? O maior está aí dentro, cara. Eu queria de fato que nessa noite você saísse daqui com teu espírito animado, cara. Empoderado de verdade. Sabendo que você não perde para nada e nem para ninguém, além da tua mente. Porque a tua mente todos os dias quer te derrubar. Não, você fez isso, você não é digno. Não, cara, você já errou nisso. Não, cara, teu pai já falou que tu não presta para isso. Foi falado que você não vai dar em nada. Cara, tu já repetiu de ano um montão de vezes. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Às vezes, irmão, você só não entendeu a tua identidade. E é como tem aquela tirinha. Você é um peixe querendo subir em árvore. E acha que você é alguém que não foi feito para dar em nada. Irmão, você é um peixe. Se te colocar no mar, você flui. Você precisa entender se você é um peixe que está no mar ou se você é um peixe que está tentando subir em árvore. Se você for um peixe e estiver no mar, vai fluir, irmão. Vai buscar a vontade de Deus para a tua vida. Vai buscar a certeza, porque o Senhor não fez você para dar errado, cara. A sua vida pode não estar do jeito que você espera, mas você não foi feito para dar errado. Não tem como, no meio de 1 milhão de espermatozoides, você nascer e você ser um erro. Irmão, o Senhor tem um propósito específico para a tua vida, para a tua casa.
Não, mas as coisas deram errado, pastor, deram errado até agora, mas o Senhor te chama para ajustar. O Senhor te chama e te pergunta, eu posso ser o seu Senhor? Porque, irmão, ter Jesus, eu tenho certeza que todos nós temos. Agora, ter o Cristo é diferente. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele era amoroso, cara. Eu imagino Jesus entrando no lugar e todo mundo querendo pegar os pés dele, todo mundo, cara, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus. Mas quando Jesus se apresenta como Cristo, aí começa a confrontar a gente. Aí começa a ajustar algumas coisas na nossa vida que a gente não está disposto. Então, mais do que ter Jesus, do que ser um crente normal, a gente precisa trazer para a nossa realidade Jesus ou Cristo. Aquele que vai apontar o dedo para nós e falar, cara, você precisa melhorar nessa área. Aquele que vai botar o dedo na ferida e vai falar, cara, isso aqui precisa de cura. Mas só Cristo faz isso, irmão. Amém? Você crê nisso? Então aqui no texto, a gente de fato percebeu que Jesus, como homem, através dele a glória foi revelada. E ele deixa isso como ensinamento para nós. A glória de Deus será revelada através de filhos maduros, através de mim e de você. A glória de Deus será manifesta através da minha e da sua família. Cara, a gente não pode se mover achando que a nossa família é o centro de tudo, tudo começa nela e termina nela. A gente falou isso aqui na quinta-feira. A tua família, irmão, ela não pode ser um reservatório, ela tem que ser um canal de bênção. Se você está buscando recurso para botar dentro da tua casa, irmão, vai parar por aí. Se você cada vez mais se colocar no lugar de ser canais de bênção, o Senhor vai depositar, liberar milhões de coisas sobre você. Recursos financeiros, paz, segurança, firmeza. Por quê? Porque você se tornou um canal de bênção. Só que a gente tem buscado ser reservatório. A gente quer cuidar do nosso, cuidar dos nossos, a gente quer só pra gente. A gente quer, cara, eu preciso cuidar agora da minha esposa, tem que cuidar da tua esposa, mas é cuidar da tua esposa pra quê? Para ela ser referência para outras mulheres. Irmão, o crente maduro, ele é aquele cara que se coloca na brecha por outros. O dia que você ficar rico, a gente já comentou isso aqui, você não vai aumentar a cerca, você vai aumentar a mesa. Porque agora você tem mais dinheiro para colocar mais comida na mesa. Porque agora você tem mais recursos para ter uma mesa maior e receber mais gente. Agora, se você recebe graça do Senhor de ser abastado financeiramente e você tem medo de sujar no teu sofá, irmão, pode ter certeza, vai dar ruim. Não podem usar essa louça aqui, porque essa louça, irmão, vai dar ruim. Só que a gente precisa entender que na prática, a gente está sendo reservatório. A gente tem economizado e guardado algumas coisas que o Senhor já falou. Libera, entrega. Gasta a tua casa, a tua família, para que o reino seja estabelecido na terra. Irmão, se você fizer isso, teus filhos estarão guardados eternamente. Eternamente. Melhor do que colocar o teu filho numa escola adventista é você gastar a tua vida sendo canais de bênção para outras famílias. Porque o teu filho vai aprendendo desde cedo o que ele tem que fazer na faculdade. Caramba, meu pai e minha mãe sempre trouxeram gente para dentro de casa e compartilharam de Jesus. Eles não ficavam falando mal de outras pessoas. Eles não ficavam falando mal de governo, de política. Cara, eles chamavam as pessoas para a mesa e falavam de Jesus. O que teu filho vai fazer quando chegar na faculdade, irmão? Vai chamar para a mesa e vai falar de Jesus. Não sei o que está acontecendo lá não, cara, mas o Jesus que eu sirvo, cara, eu sei que ele está fazendo isso. Porque, irmão, às vezes a gente se esquece, a gente acha que o mundo está tão terrível que a gente pensa que Jesus parou de fazer as coisas. Cara, Jesus continua assentado no alto sublime trono, tendo controle de tudo. Só que a gente está tão focado no que está acontecendo no mundo que a gente se esquece. E qual é o problema disso? A gente está passando essa imagem para os nossos filhos. Não, filho, você tem que estudar, você tem que passar na faculdade, você tem que ter casa própria, só depois você pensa em casar, tá? Porque papai ralou muito, hoje você está vendo, sua mãe não tem um dinheiro, seu pai não deixa um dinheiro dentro de casa, e agora a gente está aqui, você precisa, mulher, você precisa, menina, ser aquela mulher que vai trabalhar, ser independente, não tem que depender de homem nenhum, não, porque você vê, eu dependo de homem, e hoje eu estou aqui, ó, largado. Crente, hein? Bom, você precisa ser canal de bênção. Se isso não é uma realidade, se essa é a realidade da tua casa, começa a abrir a tua boca e profetizar uma nova. Porque o Senhor, para criar o universo, Ele falou, haja luz. Se você está infeliz com o teu casamento, abra a tua boca e começa a falar, haja luz no meu casamento. Haja paz no meu casamento. Só que ao invés da gente falar, haja luz, a gente está falando, meu marido não presta.
esse casamento não vai dar certo. Só estou casado porque tenho filho. Bom, você está liberando essas verdades sobre a tua casa, não vai mudar mesmo. Sabe por quê? Porque sobre você tem uma autoridade. Quando você fala, o mundo espiritual, ele atende. Teu casamento não vai dar certo, então não vai dar certo. Agora, irmão, por mais que não esteja dando certo, por mais que a tua realidade não seja boa, começa a declarar. Porque as coisas começam a mudar com o poder da palavra. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, de fato, cara, abra a tua boca todos os dias de manhã. Por isso que é muito importante, quando acordar, você saber aonde você está dando o comando do teu dia. Se é para o rios do Instagram ou se é para o Senhor. Porque aquilo ali vai ditar o ritmo de todo o teu dia. Se você pegar o teu dia e falar, cara, eu profetizo que hoje aqui na minha casa vai ser um dia de paz. Não vai ter guerra. Se a gente brigou hoje, cara, hoje vai ser um dia... Cara, você está declarando. Você está declarando. O mundo do Espírito está ouvindo. As potestades, os principados estão ouvindo. E ele está falando, cara, ele tem poder para ditar esse ritmo. Se ele está falando, a gente tem que respeitar. Agora a gente acorda, já pega o telefone. Já começa a ver rios daquilo outro, pressão, problema. O que você acha que você está atraindo para dentro da tua casa? É isso que você está atraindo para dentro da tua casa. Amém? Você está entendendo isso? Então, cara, a gente precisa voltar a fazer o básico. A gente precisa voltar a fazer algumas coisas que a gente acha que são coisas comuns, mas que estão nos tornando reservatório, fazendo com que a gente deixe de ser canais de bênção. Amém, irmão? Então, versículo 19. Romanos 8. Porque a ardente expectativa, algumas versões usam a palavra expectação, da criatura ou da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Em algumas versões fala de filhos maduros. Irmão, para tua família ser portada como manifestação da glória de Deus, ela só vai conseguir fazer isso com um homem e uma mulher dentro de casa maduros. Maduros. Irmão, às vezes o nosso casamento, ele só não deu certo por causa de imaturidade. Talvez o nosso casamento só tenha vivido alguns conflitos por causa de imaturidade. E qual o problema, pastor? Eu viver um casamento de paz? Não. Eu começar a não manifestar a glória de Deus na terra. Sabe por quê, irmão? A criação está aguardando com grande expectativa a tua família. Você precisa entender, irmão, quando você sai para o trabalho, imagina aqui, ó, imaginação santificada. A criação, tudo que foi formado, está assim, ó. O que ele vai fazer hoje? Que palavra que ele vai liberar hoje? Você consegue entender isso, irmão? A criação está aguardando o que você vai fazer. E você está aguardando o que Deus vai fazer por você. E nisso já se passaram 15 anos. Irmão, tudo e todos estão aguardando o teu posicionamento. A tua manifestação. A tua maturidade. O teu posicionamento. Então, irmão, antes de ficar pedindo a provisão do Senhor, a bênção do Senhor em alguma área, vamos começar a ser a resposta de Deus para essa hora. Irmão, a tua família é a resposta de Deus para essa hora. O filho que o Senhor te deu é a resposta do Senhor para essa hora. O teu casamento, cara, é a resposta do Senhor para essa hora. A gente precisa andar nessa realidade, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, irmão. Você pode não estar vivendo o melhor momento, mas o momento que você está passando é processo para a manifestação de Deus na terra. Não, pastor, está muito difícil. Irmão, se mantenha firme. Não murmura. Não desonra. Não falta com respeito. Se mantenha firme, que daqui a pouco você vai passar por esse deserto. E a manifestação da glória de Deus vai vir sobre a tua casa. Mas, pastor, eu quero a manifestação da glória sobre a minha casa. Só para ser um reservatório ou para ser um canal de bênção? Irmão, a manifestação da glória de Deus precisa vir para a tua casa, para essa manifestação afetar outras casas. Sabe por que eu quero que a minha família dê muito certo? Porque eu quero outras famílias dando certo. Irmão, você precisa entender, a tua família vai dar certo quando você começar a olhar para outras famílias. Quando você começar a falar, cara, a gente precisa parar de brigar por isso. Por quê? Porque a minha irmã briga pela mesma coisa. Irmão, quem é que vai converter a tua irmã? É você, irmão. Não é o pastor, não. Só que a gente tem aquele pensamento de repartir a responsabilidade. Vou pegar minha irmã e vou levá-la para a igreja. O pastor vai liberar uma palavra e ela vai se converter. Glória a Deus, vai se converter mesmo. Traga ela para cá. Mas, irmão, de segunda a sexta ela está em contato contigo. O teu marido está em contato contigo. Você está esperando a oração do pastor ou você está começando a abrir tua boca, entendendo o teu posicionamento?
que a glória de Deus vem através de mim. Irmão, a glória de Deus, ela vem através da tua vida. Você precisa tomar posse disso, cara. Não tem como a gente sair daqui achando que a vida com o Senhor é uma vida onde você vai ser um gatinho mimado a vida inteira. Cara, você precisa se portar como um grande homem, uma grande mulher de Deus nessa hora. Você precisa começar a se portar assim, ó. Cara, isso aqui não acontece mais dentro da minha casa. Por quê? Porque eu estou decidindo. Porque a partir de mim isso aqui acaba. Não, cara, minha mãe era assim, eu estou sendo assim no meu casamento. Irmão, dá um basta. Dá um basta. E esse basta está na mão de quem? Sua. Esse basta está na minha mão, irmão. Amém? Você está entendendo isso, cara? Então vamos lá, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmão, a criação aguarda. A frase criação aguarda se refere à natureza, mundo físico, tudo que está sofrendo corrupção e vaidade, como disse no versículo 20. Ansiosamente, fala que é descrita como ansiosa, indicando uma expectativa intensa, uma grande esperança por algo maior, ou por algo melhor. A manifestação dos filhos de Deus se refere à revelação dos que são reconhecidos como filhos de Deus, que são aqueles que aceitaram Jesus Cristo e foram regenerados pelo Espírito. Irmão, você toma posse dessa verdade nessa noite? Se você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor, você foi regenerado. O que eu quero profetizar sobre você? Pecados, traumas, iniquidades na tua vida que te perseguem durante muito tempo são regenerados agora. Por quê? Porque você aceitou Cristo como teu Senhor. Irmão, não tem como você ficar preso no mesmo problema da tua mãe, no mesmo problema há 15 anos. Não, pastor, tem como sim. Tem como se você não abrir a tua boca e começar a declarar a anulação disso. Se você não abrir a tua boca, isso vai continuar acontecendo. Agora, se você abrir a tua boca e começar a declarar, essa realidade não vai acontecer mais na minha casa. Essa realidade não vai acontecer mais na minha vida. Esse pecado não me domina mais. Irmão, esse poder está nas suas mãos. Você precisa se portar como filho maduro de Deus. Filho maduro de Deus. Você está disposto a ser um filho maduro de Deus nessa hora? Você está disposto a parar de repartir responsabilidade e encarnar o que o Senhor espera para mim e para você? Você está disposto a falar, a minha família vai ser uma família que vai impactar gerações? Porque, cara, como foi o exemplo que eu falei na quinta-feira, irmão, o que está faltando para o teu filho, seu próximo Mark Zuckerberg? Bernardo, o que está faltando, cara? Será que a gente acha que precisamos ter o melhor ensino, estudar em escola bilíngue? Irmão, a gente só precisa estar no centro da vontade de Deus. A gente só precisa pegar Cristo e colocar dentro da nossa casa com força. Irmão, se você fizer isso, seu filho vai ser grande. Porque a palavra fala que nossos filhos são herança do Senhor. Teu filho não foi chamado para dar errado, cara. Teu filho não foi chamado para fazer a mesma profissão que você faz. Teu filho não foi chamado para fazer o que você nasceu para fazer. Teu filho foi chamado para ser grande entre os seus. Teu filho foi chamado para fazer coisas maiores do que você, como Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele. Então você precisa entender, cara, que a tua família não é uma família comum. A tua família é um agente de transformação aqui na terra. A tua família é um agente mantenedor da glória de Deus aqui na terra. Você pode estar pensando, estamos vivendo dias difíceis, mas a minha família está se portando como um agente da glória de Deus aqui na terra. Então, os dias podem ficar difíceis, mas a minha família está firme. E a glória de Deus vai ser manifesta através da minha casa. Irmão, profetizo que a glória de Deus vai ser manifestada através não de uma igreja, não de um apóstolo, não de um avivamento, mas através da tua casa, através da tua família, através do teu casamento. Manifestação de poder, manifestação de cura, sinais e maravilhas. E a gente vai começar a viver um avivamento no Rio de Janeiro. Não porque a nossa igreja é ungida, mas porque a tua casa está se posicionando como Deus falou que ela tem que se posicionar. Não, Deus falou que não há condenação. Deus falou que existe um tempo de liberdade sobre você. Deus falou, irmão. Não fica com aquilo que a tua mente diz, fica com aquilo com que Deus diz.
Deus está dizendo verdades ao teu respeito. Deus está dizendo verdades sobre teus filhos. Irmão, você pode ter certeza, como nós falamos aqui, o nome do teu filho não é aleatório, irmão. Se Deus te inspirou para colocar esse nome no teu filho, vai pesquisar o significado. Vai pesquisar o significado, tem um porquê. Deus gerou isso em você, cara. Por isso você colocou esse nome nesse menino, nessa menina. Por isso o teu pai colocou esse nome em você. Por quê? Porque ele te criou antes da fundação do mundo. Irmão, sai do lugar de achar que a vida é difícil e você é o coitado. Entre no lugar de autoridade e saber que você é a solução para essa hora. Irmão, a nossa igreja, entenda isso. A nossa igreja, ela não precisa de um grande empresário, de um grande homem mantenedor, de dízimo, que vai dar dízimo de 50 mil, não. A gente precisa de famílias posturadas. Sabe por quê, irmão? Melhor do que ter muito é ter de uma fonte que nunca para. Você lembra da botija do azeite? Irmão, não preciso de muito azeite, eu só preciso de um azeite que nunca acaba. Isso só acontece com famílias posturadas. Você precisa ser uma família constante. Você precisa ser uma família firme. Uma família que entende o que o Senhor quer para essa hora e se mantém nela o tempo inteiro. A gente não precisa de famílias empolgadas, a gente precisa de famílias animadas no espírito. Existem famílias que vêm muito empolgadas. É isso, é isso. Homens, eu vou ofertar isso. Daqui a pouco o cara se vai. Irmão, o que a gente mais vive hoje são pessoas empolgadas, animadas. São pessoas, agora eu vou abrir tal empresa. Daqui a pouco desiste. Esse é o emprego dos meus sonhos. Daqui a pouco pede para ir embora. Essa igreja é maravilhosa. Daqui a pouco troca de igreja. Irmão, melhor do que ser empolgado é ser constante. A tua família precisa ser firme naquilo que o Senhor falou. E como a gente compartilhou na quinta, existem famílias, talvez você seja essa, uma dessas, que caminha na realidade de sonhos. Você ainda está no campo natural, no campo humano das coisas, de viver sonhando. Irmão, nós não temos que viver baseado por sonhos. A gente precisa viver baseado nas promessas. Irmão, existem promessas sobre a tua casa, que vão muito além dos sonhos, por melhores que eles sejam, que você tem para a tua casa. Sonhos são humanos. Agora, promessas, irmão, são altamente espirituais. E são elas que vão te manter firmes e constantes até a volta de Cristo. Porque, irmão, sonho, uma hora você tem, uma hora você muda. Sabe qual era o emprego dos meus sonhos? Jogador? Não. O emprego dos meus sonhos, quando eu era bem novinho, eu falava para minha mãe, eu quero ser trocador de ônibus. Porque eu achava que todo aquele dinheiro ficava para ele. Era criança, o cara trocando dinheiro, né? Aí, você sabe, todo mundo já pegou ônibus, às vezes o cara pega muito malote e bota no bolso, né? Porque não pode ficar ali, eu ficava olhando. Cara, eu quero ser trocador, meu irmão. Tá certo isso é bom. Aí depois eu quis ser bombeiro, depois eu quis ser... diversas coisas. Por que eu falei isso? Sonho. Então, irmão, às vezes você tem um sonho, cara. Cara, os sonhos mudam. Agora a promessa do Senhor, cara, ela vai ser a mesma o tempo todo. A tua família foi feita para dar certo. A tua família não foi uma família feita para viver baseada em sonhos, cara. Não, eu quero viver numa boa casa, eu quero viver num bom carro. Cara, o carro muda. Todo ano lança um novo, né? Cara, eu quero ter um super Creta. Daqui a pouco lança um outro maneiro, já não quero mais, quero um outro. Então, irmão, sonhos é humano. Não tem como uma família que vai ser a manifestação da glória de Deus ser baseada por sonhos. Família posicionada para essa hora é uma família que vai viver baseada nas promessas de Deus. Então, irmão, se você tiver as promessas de Deus firmes na tua vida, você não vai mais ter medo do teu filho desviar ou não. Por quê? Porque a tua família está firme nas promessas. Aí eu lembro de outra música que você também não deve saber. Firme nas promessas, não irei falhar. Olha, Batista, tu é Batista. Quem conhece? Cantor cristão essa. Irmão, vamos viver firmes nas promessas. Irmão, esquece os sonhos, cara. Para de ficar vivendo no campo humano. Para de ficar, eu preciso de uma casa boa. Senhor, eu preciso isso. Irmão, para você morar, vestir e comer, isso nunca vai faltar na tua vida. Porque isso é um princípio do Senhor. E Ele não é homem para que minta. Você nunca vai ter falta de comida. Você nunca vai ter falta do que vestir e nem de onde repousar a cabeça.
Nunca caminhe nessa realidade. Mas agora caminhe na realidade que as promessas do Senhor são aquilo que vão me manter firmes. O teu balizador não pode ser sonhos, teu balizador precisa ser promessas. Porque isso vai ser repassado para os teus filhos. E os teus filhos não vão ficar formados nos sonhos que você teve. O meu sonho era ser médica, você não conseguiu. Aí tu passa o sonho para o teu filho. Irmão, precisa ser a promessa. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é que os teus filhos serão herança do Senhor. A promessa de Deus é que a tua família vai ser a manifestação dos filhos maduros para essa hora. A promessa de Deus é que a tua casa vai ser a manifestação da glória de Deus aqui na terra. E isso são promessas do Senhor. Essa é a realidade, é isso que precisa te manter firme. Amém? Você recebe isso? Então que cada vez mais, cara, a tua casa seja uma casa de promessas. Baseado naquilo que o Senhor disse. E não daquilo que o mundo está dizendo. Porque, irmão, se a gente for olhar para o que o mundo está dizendo, a gente se desespera. Se a gente ficar atento muito aos telejornais, se a gente ficar atento muito às notícias, às teorias de conspiração, inclusive, a gente fica maluco. Mas hoje eu decidi me atentar às promessas do Senhor. E, irmão, se eu me atentar às promessas do Senhor, eu vou viver dias de prosperidade e paz. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Você recebe isso? Então a gente já está encerrando, de verdade. Mas no versículo 23 até o 30, a gente já começa a perceber como vai acontecer essa manifestação. E eu anotei 3 coisas. A manifestação dos filhos maduros, ela vai acontecer dessa forma, com esperança. Irmão, você precisa começar a olhar para a tua casa, para a realidade com esperança. Você não vai ser a manifestação da glória de Deus na terra se você for um dos desmotivados na terra. Um daqueles que é o primeiro a falar mal. Um daqueles que sempre tem uma voz de, não, cara, eu acho que não vai dar certo. Não, cara, tá muito difícil. Filhos maduros para essa hora serão homens e mulheres com esperança na ponta da língua. Não, pastor, tá difícil, mas vai dar certo. Não, cara, esse diagnóstico é terrível, mas vai vir cura. Não, meu cenário, meu casamento vai dar ruim, mas eu vou orar pela minha esposa. Não, cara, a realidade não tá boa, mas é só esperança que sai da boca do cara. É só esperança que sai da boca dessa mulher. Então, homens que vão se manifestar nessa hora são homens que têm esperança. Repita comigo, esperança. Segundo ponto, são homens que têm o Espírito Santo. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, homens que vão se manifestar com a glória de Deus são homens que têm o Espírito Santo dentro de você. Dentro de nós. Porque são homens que não fazem oração com esperança, baseado naquilo que sentem. Sabe, baseado nos sonhos. Eu vou orar ao Espírito Santo de Deus para Ele me dar aquilo que eu tanto peço. Não. Eu vou orar ao Espírito Santo de Deus aquilo que com gemidos inexprimíveis eu estou captando com ouvidos espirituais. Você está entendendo isso? Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo que vai captar o que esses gemidos inexprimíveis estão clamando. Amém, irmão? Você está pegando isso aí? E o terceiro ponto que eu anotei. As famílias que vão se manifestar, homens e mulheres que serão a manifestação da glória de Deus, são homens que têm propósito. Aqueles homens que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmão, você precisa entender que na tua vida, por mais difícil que esteja o cenário, você tem um propósito claro. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos entender, na terra, hoje você é peregrino, você não é andarilho. Andarilho é aquele homem que recebe uma palavra, fica igual o vento de doutrina, sabe? Vai para um lado, vai para o outro. Andarilho vai para um lugar e não sabe onde vai chegar. Andarilho é aquele homem que você encontra na rua e fala, não, eu vim lá de Nova Iguaçu e hoje estou morando aqui. Peregrino não. Peregrino sabe que saiu de Nova Iguaçu, mas vai chegar lá em Nilópolis. É um cara que tem destino. Você precisa saber, irmão, na terra você tem um início, você tem um meio e você sabe qual é o seu fim. Você é peregrino na terra, você tem propósito. Então, homens que serão a manifestação da glória de Deus são homens que sabem quem são. Homens que têm identidade, homens que sabem aonde vão chegar. São homens que não estão na terra buscando satisfazer as suas aspirações pessoais. Homens que estão querendo... Meu sonho é ver meu filho formado. Pai e mãe, isso é muito pouco. O meu sonho é ver meu filho casando. É entrar na igreja com meu filho. O meu sonho é... Irmão, isso é muito pouco. As suas aspirações precisam ser aquilo que o céu já disse. Amém? Você está recebendo isso? Então, cada vez mais, você precisa ser um homem e uma mulher com um propósito claro e definido. Sabendo aonde vai chegar, cara.
Você precisa saber o porquê que você está aqui hoje. Você precisa saber que você está aqui não para receber uma palavra aleatória. Você está aqui, irmão, para ser uma construção daquilo que o Senhor já está fazendo. Dentro da tua casa, aqui na igreja Mevan Campinho, lá no teu trabalho. Irmão, você não pode chegar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai, fala aí. Irmão, você precisa ficar aqui com uma ardente expectativa. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Espírito, se a gente está falando a mesma coisa. Vamos ver se aquilo que está no meu coração está no coração do pastor. Vamos ver se a gente está caminhando para o mesmo lugar. Vamos ver se eu estou enxergando o final. Vamos ver se eu estou conseguindo enxergar quem Cristo é. Irmão, se a gente ficar assim, a gente está apto para ser a manifestação da glória de Deus. A gente não pode mais ficar, vamos lá, mais um culto, mais uma palavra, mais uma igreja, mais um concordo, não concordo, mais um período de adoração, mais um mês. Irmão, é o primeiro dia do mês. Você precisa trazer isso como uma realidade para a tua casa e tratar o teu mês como primícia, que hoje é domingo, de uma forma profética. Irmão, no final de maio, aonde a tua família vai estar? No final de maio, como vai estar teu casamento? No final de maio, como vai estar o teu relacionamento com Deus? Você está tendo a chance de viver um mês com um propósito, sabendo aonde começa e sabendo aonde você vai chegar. Irmão, estabelece metas com o teu relacionamento com Deus. Estabelece metas pelo Espírito. Estabelece metas falando, cara, com o Senhor, eu vou chegar no nível maior no final do mês. Se eu não jejuei o ano inteiro até agora, eu vou conseguir jejuar pelo menos 4 vezes esse mês. Vai ser uma vez por semana. Mas, irmão, você está dando passos práticos de ser a manifestação da glória de Deus. Amém? Você entende isso? Porque, irmão, a manifestação da glória de Deus, ela não vai vir porque você é bonito, irmão. Ela vai vir porque você está tendo sensibilidade de saber o que Deus quer para essa hora. E uma das coisas que eu já aprendi, a voz do Senhor, ela está falando e liberando coisas para nós. Só que a gente está com a mente muito barulhenta, irmão. A gente está ouvindo muitas vozes. A gente está ouvindo muita gente, muita coisa. A gente olha para muitos alvos. E o Senhor está falando, enquanto você não silenciar a tua alma, você não vai me ouvir. Irmão, é tempo de silenciar a alma e ouvir o que o Senhor está falando. Pega o mês de maio e para de querer fazer renda extra. Para de querer ficar na internet fazendo mais dinheiro no Bitcoin. Para de ficar o dia inteiro trabalhando. Irmão, separa 1 hora do teu dia para ficar em silêncio, ouvindo o Senhor. Porque, irmão, uma das maiores lutas é a gente ficar bem com a gente mesmo. A gente faz muita coisa porque a gente não consegue ficar bem conosco. A gente não consegue ficar em silêncio. A gente não consegue ficar sozinho. Irmão, repara essa semana, se quando o primeiro momento que você tem para ficar sozinho, tu pega o celular e vai ver as notificações. Irmão, você não consegue ficar com a tua mente vazia. Você não consegue. A gente não consegue. Nesse mês, estabelece passos práticos com o Senhor de solitude, de ficar em paz, em silêncio. Irmão, se eu ficar 1 minuto sem falar aqui, tu começa a dar nervoso. Está incomodando ou não está? Você está esperando eu falar alguma coisa. Você está esperando eu falar alguma coisa. E o Senhor está assim, cara, só fica em silêncio, irmão. Só deixa eu falar. A gente já viveu grandes coisas com o Senhor, cara. Ventos, fogaréu, e o Senhor está falando, esse é o mês do cicinho suave. Esse é o mês da tranquilidade. Para de correr atrás das coisas humanas. Se lembra das promessas. Volta no lugar que eu falava com você. Irmão, volta aí para o monte. Volta aí para o lugar silencioso. Volta a entrar no teu quarto e ficar só você e Deus. Sem música, irmão. Sem nada. Fica lá até Deus falar. E se Deus não falar, faz o teu papel. O teu papel é estar com o Senhor. Se Ele vai falar, se Ele vai fazer, esse papel é dele. Mas o nosso papel nós vamos fazer. Que a gente entre no lugar com o Senhor pela nossa família, de começar a buscar entender o que o Senhor quer para essa hora. Ele não vai falar na tua correria. O Senhor não vai se adequar ao teu relógio. A gente vai precisar se adequar ao relógio de Deus. Amém, irmão? Você entende isso? Você sabe que você no teu punho você tem um Cronos. No céu tem um Kairos.
o Kairos de Deus vai vir sobre a tua casa. E você vai começar a trocar o teu tempo pelo tempo de Deus. E trocando pelo tempo de Deus, você vai começar a ter revelação de Deus sobre os teus dias. E você vai começar a perceber que um dia é como 1000 anos. Caramba, porque eu me posicionei 1 mês, o Senhor acelerou a minha casa esse tempo todo? Sim. Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia. Amém, irmão? Você crê nisso? Você crê que a partir de um posicionamento o Senhor vai acelerar a coisa na tua vida e não apressar? E não criar atalhos? O Senhor vai acelerar a coisa na tua vida por causa de um posicionamento seu. Qual o posicionamento? De ouvir o Senhor. De entrar num lugar calmo. De perceber o Senhor nos detalhes. Lembra que eu falei que seria uma noite simples? O Senhor com aquela viúva no momento da oferta, o Senhor observou os detalhes. Irmão, poderia chegar homens e mulheres com carrinhos de ouro ali. Mas o Senhor foi no detalhe. Irmão, hoje, nessa noite, o Senhor te chama para reparar os detalhes dentro da tua casa. Os detalhes dentro do teu coração. Para que você ajuste e, de fato, cresça de uma forma saudável. Amém, irmão? Você entende isso? Que a gente cresça por completo de uma forma saudável. Saudável. E agora eu estou encerrando, de verdade. Versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se você colocar Cristo como teu Senhor, dentro da tua casa, dentro da tua família, quem vai te derrubar, irmão? Você está preocupado em alcançar o coração dos teus filhos, enquanto nós, talvez, ainda não alcançamos o coração de Deus. Irmão, alcança o coração de Deus. E alcançando o coração de Deus, Ele vai ser o teu refúgio. E Ele vai ser o teu escudo. Porque se Deus for por você, quem vai ser contra, irmão? Só que às vezes a gente tem trabalhado a nossa vida com a força do nosso braço. Irmão, esquece a força do teu braço. Lembre-se quem é o teu Deus. Se o teu Deus for Mamon, tá de boa, irmão. Admite isso, assume, entrega. Mas agora, se teu Deus for o Senhor dos Exércitos, ninguém vai combater contra você. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Pula para o versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmão, aqui é um ponto que você precisa entender. O mundo acha que a gente é ovelhinha. O mundo, de fato, essa é a nossa reputação. Fomos reputados como ovelhas indo ao matadouro. Não tem problema. Porque Jesus foi o mesmo caminho. A questão é, depois que a gente vai para o matadouro, como a gente ressurge? Irmão, você pode passar por dificuldades, deixa todo mundo pensar que você é ovelhinha, deixa todo mundo pensar que é difícil. Não, aquela família ali não vai dar em nada. Aquela família é a menor da aldeia e ele é o menor da família dele. Tá tudo bem. Mas, irmão, se você for posicionado com o teu coração certo, você ressurge como um grande leão, como foi com Jesus. Você precisa trazer a realidade da Bíblia, cara, para a realidade da tua casa, da tua família. Não tem como você ficar com uma realidade achando que o que está escrito aqui é só para quem está escrito aqui. O que está escrito aqui é para mim e para você, senão isso não é Bíblia. Amém, irmão? Diz um amém em nome de Jesus. Versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então você percebe, fomos reputados como ovelhas indo ao matadouro. Mas sobre todas essas coisas que todo mundo diz que é problema, eu e você somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, nada vai te separar de Cristo Jesus, cara. E se você tiver Cristo Jesus, quem vai ser contra você, irmão? Irmão, nada pode te prender. Nada pode te parar. Nada vai parar a igreja do Senhor. Já tem uma música que diz isso também. E nada vai parar a tua casa. Por quê, cara? Porque você tem Cristo Jesus como teu centro. Porque você tem Cristo Jesus como a tua prioridade.
E Mateus 6,33. Se você buscar ele em primeiro lugar, irmão, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, às vezes a gente tem falta de algumas coisas na nossa vida porque ele não é a primazia. Toda falta de alguma coisa na nossa vida é porque o Senhor não é o primeiro. Sabe por quê? Porque se o Senhor for o primeiro, algumas coisas que a gente acha que é falta, a gente vê que não é falta mais. É vontade da nossa carne, é cobiça da nossa carne. Então a gente fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso. Você não tem mesmo, mas não é porque Deus não te deu, é porque isso é cobiça da carne. Mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, se você buscar o Senhor antes de tudo, Ele vai começar a revelar que tudo que você tem é o suficiente para você viver. E você vai sair do lugar de falta, você vai sair do lugar de necessidade. Por quê? Porque você busca o Senhor em primeiro lugar. Amém? Você está entendendo isso? E para a gente terminar, você não precisa abrir. Colossenses 1:27, se der para colocar aqui, amém. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmão, a esperança que o mundo aguarda é Cristo em você. Você está achando que o mundo está aguardando Lula ou Bolsonaro, à direita ou à esquerda? O mundo está esperando Cristo em você manifesto. O mundo está esperando Cristo sendo revelado através da sua vida. Cristo ser revelado através da tua família. Irmão, se Cristo for revelado, acabou todos os problemas. A gente está aguardando a solução externa, enquanto Cristo está falando, eu quero ser revelado através de você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. É a esperança da glória. Porque às vezes você pode pensar, irmão, na tua humanidade, não tem como a glória do Senhor vir. Só que os filhos maduros, a primeira coisa que eles têm é esperança. E eu tenho a esperança da glória. Eu tenho a esperança que a glória vai vir. Eu tenho a esperança que o Senhor vai vir e vai transformar o ambiente. Por quê? Porque Cristo está em mim. Irmão, Cristo está em você. Amém? Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos aos céus agora? Você pode falar, Cristo está em mim. Você pode fazer uma oração agora e começar a declarar isso como realidade sobre você. Você não tem falta de nada. Se você quiser, coloque a mão no teu coração, a mão na tua cabeça e começa a declarar, Cristo está em mim. Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, eu sou a esperança da glória na terra. Irmão, a manifestação está aguardando. A criação está aguardando a sua manifestação. Mas não é a manifestação da tua carne. É a manifestação do Cristo que está em vós. Cristo que está em vós. E se Cristo que está em vós se manifestar, você vai começar a perceber um outro casamento dentro da tua casa. Você vai começar a perceber um outro relacionamento com os teus filhos. Você vai começar a perceber uma outra projeção na tua área profissional. Por quê? Porque Cristo está em vós. Cristo está em vós. Começa a pedir para que cada vez mais Cristo seja manifesto de dentro para fora. Para que cada vez mais a carne não dite o ritmo, mas o Espírito governe a minha mente. Governe as minhas vontades, as minhas emoções. Por quê? Porque Cristo está em vós. Irmão, eu anulo agora todo desejo pelo pecado na sua vida. Por quê? Porque Cristo está em vós. Cristo está em vós. Nós não vamos ser homens e mulheres que vamos perder para o pecado. Nós não seremos homens e mulheres que vamos perder para a avareza, para a ganância, para a inveja, para a luxúria. Nós não vamos perder, não por causa do teu otimismo, por causa da tua vontade, mas porque Cristo está em você. Irmão, se Cristo está em você, você não perde mais para ninguém. Porque se Deus é por nós, e se Deus está em nós, nada será contra nós. Nada vai te derrubar. Nada vai te derrubar, irmão. Nada vai te derrubar. Eu quero profetizar que a tua casa vai estar firmada em Cristo. A tua casa vai estar firmada sobre a rocha. A tua casa não vai estar firmada nos teus sonhos, nos teus planos. A tua casa vai estar firmada em Cristo Jesus. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, para que de forma simples o Senhor se manifeste
cada vez mais no teu falar, no teu pensar, no teu enxergar. A Bíblia fala, irmão, buscai as coisas que são do alto. Se Cristo não estiver em você, você não busca as coisas do alto. Então, irmão, declare nessa noite, eu quero buscar as coisas do alto. Porque quando você estiver dizendo isso, você está falando, eu quero que Cristo cada vez mais se manifeste em mim. Porque é só através de Cristo que você busca as coisas do alto, irmão. É só através de Cristo que você busca as coisas do alto, irmão. Convido você a ficar de pé no teu lugar nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus hoje chama os seus filhos para se levantarem com autoridade, amor, poder e santidade. Quem está disposto a dar essa resposta nessa noite? A ser um homem e uma mulher que vai se levantar com autoridade diante dos problemas, com autoridade diante dos desafios, com autoridade diante de fato das dificuldades dentro de casa. Irmão, eu profetizo que você não vai ver mais os problemas de baixo para cima. Você verá os problemas de cima para baixo. Você verá os problemas de cima para baixo. Que, como diz a palavra, nós estamos assentados juntos com Cristo nas regiões celestiais. Irmão, você não vai mais achar que os problemas vão te engolir. Você não vai mais achar que os problemas vão te vencer. Sabe por quê, irmão? O problema pode ser gigante, mas você tem Cristo em vós. Irmão, Davi só venceu Golias porque Cristo estava nele. Amém, irmão? Você crê nisso? E diante do teu problema, pensa nele aí agora. O problema mais difícil que você tem, ele não é páreo para o Cristo que está aí dentro. Não, eu não consigo vencer esse pecado. Ele não é páreo para o Cristo que está aí dentro. Não, eu não consigo vencer essa mania. Ela não é páreo para o Cristo que está aí dentro. Não, pastor, mas você não conhece a minha personalidade. Cara, eu sou muito ruim. Ele não é mais do que o Cristo que está aí dentro. Irmão, o Cristo que está aí dentro, ele te regenera de dentro para fora. Ele te coloca num outro nível. Nesses dias a gente está recebendo um convite. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Eu profetizo que o teu relacionamento com Deus nesses dias, irmão, vai ser um relacionamento como nunca antes. Você não vai se relacionar com Deus no lugar de pedinte. Você não vai se relacionar com Deus na cadeira de inferior. Você vai se relacionar com Deus assentado junto com Ele nas regiões celestiais. Senhor, eu quero viver contigo um relacionamento que eu nunca vivi antes. Quem quer isso, irmão? Levante suas mãos aos céus agora e comece a pedir para o Senhor. Senhor, eu tenho 30, 40, 50 anos e a minha vida até aqui está aquém do que você tem para mim. Irmão, comece a entregar mais a partir de hoje, daqui para frente. E eu profetizo e declaro sobre você que você vai viver um dia muito mais do que 1000 anos que você já viveu até agora. Eu profetizo uma nova realidade sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eu profetizo uma aceleração de Deus nos teus planos, nos teus projetos. Eu declaro sobre você que os seus filhos estarão blindados, porque você está colocando Cristo dentro de casa. Cristo dentro de casa. O Senhor, Ele não quer. O diabo, ele não vai respeitar, irmão. O diabo, ele não vai respeitar tuas boas intenções. O diabo, ele vai se submeter a quem governa a tua casa. E quem governa as nossas casas se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. E hoje a nossa casa, mais do que nunca, está blindada pelo poder de Cristo Jesus. Porque Cristo está em vós. E nós somos a esperança da glória. A glória de Cristo, a opinião de Deus. Nós somos a opinião de Deus na terra. Porque Cristo está em você. Cristo está na tua família. Cristo está no teu casamento. Aleluia! Aleluia!